Olá pessoal, bom dia, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer uma análise então dos documentos e das questões dissertativas da apostila e análises também que ficou para trás, porque eu passei para vocês um vídeo explicando o conteúdo, a teoria. Depois eu fiz um vídeo só sobre as questões de múltipla escolha. E agora, este vídeo, nós vamos fazer uma análise, então, dos documentos e das questões que estão presentes no texto de vocês. Então, vamos lá, página 4. Como ponto de partida, então, do capítulo 42, nós temos ali: Getúlio Vargas foi considerado o maior exemplo de líder populista em nosso país. Juan Domingos Perón, apoiado por sua esposa Eva, foi considerado o maior líder populista argentino. Reflita a respeito das características que um líder deve ter para ser considerado populista e anote as suas conclusões no caderno. Pessoal, então, como ponto de partida, né, nós temos que lembrar, então, vamos lembrar, então, da experiência do Brasil Getúlio Vargas, né, com aceitação, né, por parte dos brasileiros, né, destacar a política de Vargas voltada aos trabalhadores, voltada à luta nacionalista, né, a valorização das riquezas nacionais, né, a impedir as questões do imperialismo dos Estados Unidos no território nacional. Na questão de Juan Domingos Perón, na Argentina, né, é possível, então, ter algumas informações trabalhadas previamente e que nós entendemos que Juan Perón e Evita Perón, eles são considerados populistas na Argentina por apresentarem o quê? Projetos, programas de governo, né? Promessas, né? Que tem como ponto central a classe trabalhadora e a melhoria das condições de trabalho, né? Da vida da população mais pobre, né? Então, um líder populista, ele também deve ser carismático, né, a ponto de atingir, então, as mais variadas classes sociais e não ser questionado quanto à possibilidade, então, efetiva e não ser de concretizar as propostas políticas, né, muitas vezes opostas e impossíveis de serem realizadas. Então, nós temos ali o exemplo de um líder populista que pode prometer o aumento salarial e a diminuição da jornada de trabalho aos operários e, ao mesmo tempo, prometer também para o patrão uma maior obtenção de lucros e a diminuição dos gastos industriais. Então, assim como já foi falado no vídeo do que eu expliquei para vocês, né? A questão populista visa o quê? Está, ao mesmo tempo que promete, né, bases para melhoria e condições do trabalho, também aspira, né, um crescimento e um apoio às elites, né, enfim. Essa foi o ponto de partida, então, da página 4, nós temos ali a imagem, né, de Getúlio Vargas e depois do presidente Juan Perón e Eva Perón. Na página 5, nós temos a análise de um documento, que também tem uma questão. Então, eu vou eu estou vendo aqui o que faltou ser analisado, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o que faltou ser analisado foi página 9, ok? Leia e analise alguns dos itens presentes no plano de São Luís Potosí. Declaram-se nulas as eleições para presidente e vice-presidente da República. Abusando da lei de terras devolutas, numerosos pequenos proprietários, em sua maioria indígenas, foram despojados de suas terras.
sendo de toda justiça, restitui aos antigos possuidores as terras de quem foram despojados, de modo tão arbitrário, e se exigirá sejam restituídas os seus primitivos proprietários, a quem será paga também sua indenização sem prejuízos sofridos. Declara-se lei suprema da República o princípio de não reeleição. Assumo o caráter de presidente provisório dos Estados Unidos mexicanos, com as atribuições necessárias para fazer a guerra ao governo usurpador de Porfírio Dias. Todos os cidadãos da República tomarão as armas para desalojar do poder as autoridades que atualmente governam. Agora responda as questões a seguir. Vamos lá. Número 1. Estabeleça comparações entre a situação dos camponeses, indígenas e mestiços do Brasil e do México após os processos de emancipação política desses países. Então, o que nós analisamos ali em relação às questões, a situação dos camponeses, né, indígenas e mestiços do Brasil e do México após a emancipação política desses países? Então, as independências então dessas duas colônias, tanto do Brasil e do México, elas foram promovidas pela elite, né? Não foram pelas camadas pobres, né? E o que acabou acontecendo? Após a promoção da independência das elites, eles acabaram se mantendo no poder. Então, deixando então os mestiços, os indígenas, os camponeses, né, sem ter onde viver, sem ter o que produzir. Então, nos dois países, a independência ela não trouxe grandes mudanças estruturais para a sociedade, né, para a vida das populações menos favorecidas. Então, acabou não mudando, né, a situação. A questão 2. Qual era a intenção de Madero ao propor o princípio da não reeleição? Então, o que ele queria com a não reeleição? Ele desejava o quê? Evitar que o governo, né, evitar que um governante, né, o próprio governo, permanecesse no poder por muitos mandatos, né, consecutivos e acabar então se tornando um ditador, conforme foi Porfírio Dias. A questão 3, como a atual Constituição brasileira define a reeleição no país. Então, como hoje nós encaramos a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, define as reeleições. A Constituição atual, então, ela define, né, que o Poder Executivo pode fazer uso da reeleição apenas uma vez. Depois deve deixar o cargo que ocupa, podendo voltar a concorrer ao mesmo cargo após a vacância de no mínimo 4 anos. Ou seja, o candidato ele pode, o governante ele pode governar por 4 anos, pode ter a reeleição por mais 4 anos, ele não pode se candidatar pela terceira vez, ele deve ficar 4 anos sem governar e depois ele pode voltar então a se candidatar de novo, ok? Na página 11 temos mais atividades que não foram discutidas. Sobre os fatores que geraram revoluções durante o século XX na América Latina, analise as afirmativas a seguir. 1. As desigualdades sociais causavam grandes danos às camadas mais humildes da população. 2. Havia um desejo de libertação das ações imperialistas de nações como a Inglaterra e os Estados Unidos. 3. Os latifúndios em poder da elite mantinham a mesma estrutura agrária característica do período colonial. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. Na verdade, todas as alternativas estão corretas. A questão certa é a letra A, tá, pessoal? Então, ali nós temos ali as desigualdades sociais causavam grandes danos às camadas mais humildes, né? Havia desejo de libertação, né, imperialista, principalmente contra a Inglaterra e Estados Unidos, e os latifúndios em poder da elite mantinham a mesma estrutura agrária característica do período colonial, ou seja, a elite continuou no poder após a independência. 2. Sobre a emancipação política do México, analise as afirmativas a seguir. Foi a primeira colônia americana a se emancipar da metrópole? 2. Adotou a monarquia constitucional como forma de organização política? 3. Agustín de Iturbide foi o primeiro e único imperador mexicano
pois em 1823 foi destronado e a República foi proclamada? De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. Pessoal, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas, tá? Por quê? Não foi a primeira colônia, o México não foi a primeira colônia, então, a se emancipar da metrópole. 2 está certa, porque a monarquia, então, adotou, foi adotada uma monarquia constitucional, né, como forma de organização política. E a 3 também está correta. 3. Sobre a Revolução Mexicana, analise as afirmativas a seguir. Então, aqui é uma questão é uma questão somatória. Benito Juárez assumiu a presidência após a Guerra Civil. Sua administração foi interrompida pela ocupação francesa em território mexicano. Porfírio Dias assumiu o governo em 1876 e promoveu o desenvolvimento do país. Contudo, tornou-se um ditador, permanecendo 6 mandatos consecutivos no poder. Durante o 7º mandato, foi obrigado a renunciar, em decorrência do movimento operário. Francisco Madero chegou ao poder nas primeiras eleições presidenciais em que concorreu. Foi o criador do Plano São Luís Potosí, que propunha a expulsão de indígenas e mestiços do território mexicano. Pancho Villa e Pascual Orozco e Emílio Zapata, apesar de algumas divergências ideológicas, lutaram em prol dos camponeses. O general Vitoriano Huerta, apoiado pelos Estados Unidos, promoveu um golpe de Estado que depois Francisco Madero. Durante o governo de Venustiano Carranza foi aprovada a Constituição de 1917. De todas essas alternativas, apenas a 4 está errada, tá, pessoal? Então, Francisco Madero não chegou ao poder nas primeiras eleições em que concorreu e também não foi o criador, né, do plano. Então, as demais estão certas, é a 1, a 2, a 8, a 16 e a 32. Na página 12, nós temos uma análise de uma charge. A charge é de um mexicano, né, pequenininho, enquanto nós temos ali uma imagem, né, do tio Sam com um porrete na mão. Pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Tomando como base a história do México após a emancipação política, explica o significado da charge. Então, quando nós analisamos essa charge ali, nós temos que ver o quê? Que a charge, ela caracteriza o quê? O imperialismo dos Estados Unidos contra o México, né? Sobre o México, né? A frase, pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos, faz alusão a todos os tipos de artifícios utilizados pelos Yankees, pelos americanos, né? Que queriam usufruir das riquezas do México, né? A anexação do território do México, né, na Nova Espanha, a exploração do petróleo também, a participação das empresas do país. Tem mais? Não tem mais? Acabou? Sobre revoluções e populismo na América Latina, acabou. Vamos lá então para o próximo capítulo, capítulo 43. Já na primeira página, como ponto de partida, nós temos ali que o continente africano, deixa eu voltar aqui, então, quando nós analisamos, né, a primeira página ali, como ponto de partida, o continente africano e o asiático tem, na sua atualidade, sérios problemas ligados à falta de saneamento básico, fome, proliferação de doenças e os conflitos armados. Em seu caderno, produz um texto que estabeleça a relação entre a situação descrita e as ações das potências imperialistas dos países industrializados. Então, como ponto de partida, nós temos que analisar o conjunto, né, dessas imagens, né, que contribuem para o início de uma discussão, né, sobre a cultura, sobre as lutas armadas, sobre as lideranças políticas, né, relembrar as características do imperialismo, relembrar, então, o entendimento do processo de descolonização que ocorreu, então, após a Segunda Guerra Mundial e cujas sequelas são sentidas até hoje, né, pela África e pela Ásia. Nós temos ali análise de um documento
Na página 16, vamos lá, analise esses documentos. Já haviam decorrido 4 anos e 9 meses, desde as primeiras mortes civis em Düsseldorf, decorrentes da guerra aérea. Dos 90 milhões de metros cúbicos construídos, 30 milhões haviam se transformado em escombros. Apenas 4% dos prédios públicos e 7% dos comerciais ou residenciais continuaram de pé e incolumes. O restante foi consumido pelo fogo. Por toda a Düsseldorf, barroco renascentista, uma rede de trilhas formadas por pegadas acompanhavam os esqueletos das fachadas, exigindo, sobretudo na escuridão, um senso de orientação peculiar. As crianças se arranjavam, os adultos se recusavam a crer que aquilo fosse a sua Düsseldorf. Na escuridão das noites, e não permitia enxergar um palmo diante dos olhos. Só se percebiam as montanhas de entulho, a oscilação dos holofotes, o ronco dos pesados motores, o matraquear das baterias antiaéreas. Não, ouvia-se toda hora. Isto não é mais vida. De acordo com o documento, assinale a alternativa que apresenta o tema central do texto, de George Friedrich. Então, nós temos que analisar o que esse texto traz para nós aqui. Letra A. A destruição causada às cidades francesas pelos alemães. B. A força e a eficiência dos ataques promovidos pela Força Aérea Alemã. C. A destruição causada pelos aliados às cidades alemãs. D. O sofrimento das crianças dos países aliados. E. A destruição de obras de arte em estilo barroco renascentista. Pessoal, analisem ali, sempre nós temos que analisar o quê? Da onde foi retirado esse texto. Então, Frederick George, o incêndio, como aliados destruíram as cidades alemãs, 1940 e 1945. Rio de Janeiro, recorde 2006, página 248. Então, a questão que ela está se referindo é a destruição causada pelos aliados às cidades alemãs, é a letra C. Ok? 2. Ao analisar texto e imagem, podemos concluir que, então, ao analisar esse texto e essa imagem, nós concluímos o quê? A Segunda Guerra Mundial causou destruição e prejuízo tanto aos países aliados como aos países integrantes do eixo. O conflito gerou a perda de vidas humanas, mas preservou a história arquitetônica e cultural das regiões atingidas pelos bombardeios. C. Um conflito armado traz destruição apenas para o lado derrotado. D. A Segunda Guerra Mundial não pode ser considerada um conflito violento. E. A população civil europeia não sofreu com a violência da guerra. Essa está bem clara, né, gente? A questão é a letra A. A Segunda Guerra Mundial ela causou destruição e prejuízo para ambos os lados, tanto para o eixo quanto para os aliados. Questão número 3. Sobre o panorama político e econômico internacional, após a Segunda Guerra Mundial, analise as afirmativas a seguir. Primeira, teve início a Guerra Fria, disputa ideológica pela hegemonia mundial travada entre Estados Unidos e União Soviética. 2. O Plano Marshall, caracterizado pelo auxílio econômico estadunidense aos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, foi um dos instrumentos utilizados para evitar a adesão de países ao bloco socialista. 3. A União Soviética, com o Plano de Varsóvia, tinha por objetivo consolidar e ampliar o bloco de países socialistas. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. De acordo com a análise, todas as afirmativas estão corretas, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, teve início a Guerra Fria, com a disputa ideológica, né, entre Estados Unidos e União Soviética. O Plano Marshall previa, então, o auxílio econômico aos Estados Unidos, né, aos países destruídos, né, com a Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética teve o Pacto de Varsóvia, com o objetivo, então, de consolidar e ampliar, então, os países socialistas. Então, a questão certa é a letra A. Tem mais um texto na página 18. É um texto de Sartre, tá?
Eu vou ler as questões, tá? Senão vai ficar muito extenso. Agora, vocês leiam o trecho do filósofo e façam as questões ali. Então, vamos responder. Para melhor compreensão do texto, crie um glossário para os seguintes termos e expressões. Régulos vendidos. Então, o que é régulos vendidos? Reisetes, pequenos reis vendidos. A expressão se refere aos colonizados, que eram colocados em postos de comando para agir em nome da metrópole contra os próprios conterrâneos. O que é confrações? Partes divergentes ou dissidentes de colonos que eram pró-colonizadores. Litâneas, ladainhas, mimetismos e adaptações. No texto relaciona-se a ideia de criação de justificativas. 2. A que parte da população mundial Sartre se refere como indígena? O termo indígena é utilizado pelo autor para fazer referência a todos os não-europeus, isto é, aos povos colonizados da África, Ásia, América e Oceania. A 3. Qual era a intenção dos colonizadores ao fornecer educação para os jovens colonos nas metrópoles europeias? A intenção era criar uma elite colonial afinada com a ideologia e objetivos metropolitanos. Esperava-se que esses jovens, ao voltar para casa, funcionassem como braços avançados do imperialismo. 4. É possível estabelecer uma contradição entre o humanismo pregado pelos europeus e suas ações em outros continentes? Justifique sua resposta. Sim, o humanismo se desenvolveu na Europa e tinha como princípios norteadores a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Contudo, ao mesmo tempo que pregava o humanismo, com sua grande herança e contribuição para o mundo ocidental, os europeus promoviam o imperialismo, cujo principal objetivo era a exploração a qualquer custo, inclusive da vida dos colonos. Questão. Tem mais questões? Tem. Página 25, tem a questão ali, 6 questões. Sobre os movimentos de emancipação políticas ocorridos na África, analise as afirmativas a seguir. Em sua maioria foram marcados por guerras entre as tropas coloniais e os exércitos metropolitanos. Não raramente, após a emancipação política, ocorreram guerras civis entre grupos que lutavam pelo poder. 2. Os novos países surgidos na África, apesar de seus grandes problemas econômicos, conseguiram manter os governos livres da interferência dos Estados Unidos e da União Soviética. 3. O apartheid na África do Sul pode ser considerado o único movimento de segregação social presente no continente africano. Então vejam lá, pessoal, na página 25, que nós temos ali uma questão sobre a emancipação política na África. E dentre as questões ali, apenas a questão 2 está certa. A questão 1 a questão 2, aliás, apenas a 1 está correta, tá? A 2 e a 3 está errada. Por quê? A 2 e a 3 estão incorretas. Porque os novos países que surgiram na África, eles não conseguiram manter a sua autonomia, né? Apesar de surgirem os novos países, se tornarem independentes, né? Eles continuaram sendo o quê? Manipulados pelos países europeus. E a 3 está incorreta, por quê? O apartheid na República da África do Sul pode ser considerado o único movimento de segregação social presente no continente africano? Também não podemos afirmar isso, porque houve o apartheid, sobretudo na África do Sul, só que os países que colonizaram a África, em sua maioria, houve a segregação racial, houve a exploração racial, inclusive na América, inclusive, né, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. 2. Escreva as semelhanças e as diferenças entre as guerras civis ocorridas em Ruanda e Serra Leoa, após os processos de emancipação política. Então, quando nós vamos analisar as semelhanças aí e diferenças das guerras civis de Ruanda e Serra Leoa, nós temos que analisar o seguinte fato. Temos que analisar, então, que
ambos os países, né, as duas guerras civis que ocorreram nesses países, entre os grupos que lutavam pelo poder, para tentar se libertar da colônia, os dois conflitos podem ser considerados uma consequência política da segregação, né, racial e do isolamento dessas populações. Então, em Ruanda, a guerra civil decorreu de um conflito étnico, né, entre os Tutsis e os Hutus, e em Serra Leoa a questão étnica não esteve presente, mas ocorreu o quê? A disputa pelo controle das minas de diamante foi a principal causa dos conflitos. Pessoal, continuo aqui a rodar o vídeo. A número 1, então, para a gente entender a relação com o texto, né, em relação ao imperialismo, nós temos que entender, então, como ocorreu a formação dessa elite colonial, né, que obtinha de privilégios, né, imagina os privilégios que um absolutista tinha, né, quantos empregados tinham, um para secar o xixi do cachorro que urinava nos sapatos, 3 funcionários para abrir a porta. Então, um fator que é considerado a formação de uma elite colonial, né, dominante, né, que tinha privilégios sobre os demais, né. Essa elite, então, era um modelo para os governos, né, ditatoriais, que seguiram o processo, né, ditatorial, né, enfim. A questão 2, vamos lá. O texto aborda a burocracia que pode chegar ao absurdo de instituir cargos imponentes e totalmente irracionais. Estabelece uma relação entre esse tipo de organização estatal e a educação oferecida à população. Então, quando nós analisamos então a questão desse tipo de imposição de governos e a educação, então para que uma população seja, né, dotada de um espírito crítico, de um espírito que faça uma abordagem crítica em relação a esse tipo de comportamento, nós temos que analisar, pensar em questões, né, que estabeleça e mantenha, né, papéis de igualdade social, né. É preciso, então, que haja acesso a uma educação de qualidade, né, uma educação que estabeleça valores, principalmente estabeleça valores críticos em relação à construção e relações de poder, ok? Então, ali, de acordo com a ONU,
É um dado que eu estava lendo aqui e até me perdi ali. Eu pensei que estava travado o computador, mas eu estava me perdendo fazendo essa análise ali. De acordo com a ONU, entre os anos de 2005 e 2014, a taxa de alfabetização na Etiópia era de 39% para os indivíduos com 15 ou menos ou mais anos e de 55% para jovens até 15 anos. Então, assim, nós temos que entender, né, que como a África, né, se posiciona em relação à educação, porque hoje se mantém, então, desníveis educacionais tão grandes, desigualdade social tão grande. Está ligada à economia, está ligada à política, mas sobretudo à educação. Então, como a educação ela transforma, né? Como a educação ela muda a estrutura política, econômica, social de uma nação, de uma sociedade. E a última exercício ali está pedindo: em nosso país podemos perceber na atualidade alguns resquícios da nossa colonização? Em caso afirmativo, sítio. Então, o que vocês acham? Se no nosso país hoje ainda temos, então, resquícios da nossa colonização, então é necessário a gente pensar, né, identificar que existe ainda resquícios da nossa colonização portuguesa, né, visualizar, nós conseguimos visualizar a partir da desigualdade social, né, principalmente a desigualdade social entre negros, pardos e brancos, e também a questão do racismo, que é muito grande no Brasil. Isso está ligado à nossa colonização. Também a gente pode detectar, quando nós falamos dos resquícios da colonização portuguesa, a questão da burocracia, do mandonismo presente na nossa sociedade, também a questão relacionada às estruturas políticas, né, da elite dominante, quem são, né, quem são nossos políticos, como estabelece a democracia no Brasil. Então nós temos ainda nós temos a ideia de que há resquícios sim da colonização portuguesa nos dias de hoje. Tem mais alguma atividade do texto? Não, as demais atividades eu já fiz a análise com vocês. Então, o próximo conteúdo vai ser o capítulo 44, onde eu vou iniciar na próxima aula. Ok, pessoal? Então é isso. Então, fica corrigida todas as atividades. Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Ok? Desculpa, eu tô gripada, tá, gente? Não vi ali que tinha continuado o vídeo, tossi, mas eu tô me fazendo tratamento, vai ficar tudo bem. Tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula.